professora Fabiana. Seja bem-vindo ao curso básico de espanhol do IPED. Essa é a nossa segunda aula, La Classe 2. Bom, nesta aula trabalharemos temáticas relacionadas à apresentação pessoal. Vamos então começar uma leitura em língua espanhola. Presentación personal. A gente vai trabalhar com o verbo ser. Soy, mi nombre es, mi apellido es, mi sobrenombre es. Tudo isso aqui que eu grifei, soy, es, são as conjugações relacionadas ao verbo ser, que é um clássico empregado para apresentação pessoal. Pessoal, o que você tem que fazer aqui? Empregar o verbo ser em uma dessas condições e completar com o seu nome. Assim você já consegue fazer a sua primeira apresentação em língua espanhola. Vou dar um exemplo. Soy Fabiana. Soy Raúl. Mi nombre es José. Mi apellido es Melo. Mi sobrenombre es Fabi. Presta atenção que aqui a gente já está trabalhando vocabulário novo. Apellido tem como tradução, né? Saindo aí do espanhol, ele vai ter como tradução em português sobrenome. Mas presta atenção que em espanhol existe a palavra sobrenombre e não quer dizer que é apellido, porque olha só, eles têm palavras diferentes, os sentidos então vão ser diferentes. Sobrenombre tem como tradução no português apelido. Então, presta atenção na minha apresentação. Mi nombre es Fabiana, mi apellido es Melo e mi sobrenombre es Fabi. Então, dá para deduzir o quê? Que o meu apelido é Fabi e que o meu sobrenome é Melo. Então, rola aí uma troca, importante prestar atenção. Neste quadro aqui é importante você prestar atenção também na pronúncia do seu nome em espanhol. Perceber se vai ter alguma alteração em relação ao som de alguma letra, tá bom? Bom, a gente avança mais um pouquinho relacionando aí formas de apresentação pessoal. Mi nombre es. Estou trabalhando mais uma vez com o verbo ser, mas eu apresento para vocês também os pronomes pessoais. Então, vou fazer aqui uma conjugação que não é para você se preocupar em decorar neste momento, mas simplesmente para você entrar em contato com essa estrutura da língua. Mi nombre es, tu nombre es, su nombre es, nuestro nombre es, vuestro nombre es e sus nombres son. Bom, aqui não tem nada de outro mundo se a gente pensar um pouquinho na língua portuguesa. A gente consegue fazer esse tipo de associação se a gente pensar no português. Meu nome é, teu nome é, seu nome é, nosso nome é e por aí segue, certo? Vamos ver se o pessoal na rua sabe se a ordem do sobrenome em espanhol é a mesma ordem em português? Não, o nome da mãe, no caso, né, vem no final, em vez de ser do pai. É diferente, porque no espanhol o nome materno ele vai por último e ele que é abreviado. Se eu não me engano, o nome do pai vem no meio e o nome da mãe vem no final. E aí se abrevia o nome da mãe. A ordem dos sobrenomes é exatamente o contrário. Em português a gente tem primeiro materno e depois o paterno. Em espanhol, então, vai ser primeiro o paterno, depois o materno. Bom, seguimos a nossa aula pensando aqui na temática da apresentação pessoal e recordando, reforçando então que apellido em espanhol é o sobrenome. Então, selecionei aqui alguns para a gente treinar um pouquinho de pronúncia. Mi apellido es Melo Oliveira. Mi apellido es Sousa. Mi apellido es Silva. Mi apellido es Rocha. Mi apellido es Barbosa. Mi apellido es Alves. Mi apellido es Campos. Mi apellido es Cardoso.
É importante, então, que você faça aí a sua apresentação, incluindo também o seu sobrenome e, claro, colocando, igual a gente fez aqui na leitura em língua espanhola, colocando as particularidades, as características de cada uma das letrinhas que a gente já estudou e dos seus sons. Bom, vamos voltar lá naquele ponto que existe aí um falso cognato, uma palavra que parece, mas não é, né, entre o espanhol e o português. A gente viu apelido, todo um quadro de sobrenomes. Agora a gente vai ver sobrenombre. Mi sobrenombre es Fabi. Mi sobrenombre es Pepe. Pepe, que seria uma abreviaçãozinha aí muito comum para José em espanhol, que é José, ok? Atenção, então um ponto central dessa aula, não confundam, anote aí. Apelido tem a tradução como sobrenome e sobrenombre tem como tradução apelido. E você, já consegue fazer a apresentação de tu apelido, de tu sobrenombre? Vamos acompanhar uma simulação? Hola. Hola. Perdón. Como te chama? Me llamo Rosa, ¿y tú? Soy Gabriela. ¿Eres de acá? No, soy de Venezuela. Estoy estudiando acá. Ah, sí. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo tampoco soy de acá. Estoy viajando con unos amigos. Soy de Cuba. Vamos vê-la novamente? Hola. Hola. Perdón. Como te chama? Me llamo Rosa, ¿y tú? Soy Gabriela. ¿Eres de acá? No, soy de Venezuela. Estoy estudiando acá. Ah, sí. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo tampoco soy de acá. Estoy viajando com unos amigos. Soy de Cuba. Seguindo nosso estudo sobre apresentação pessoal, vamos treinar um pouquinho agora o trabalho com os pronomes e toda a conjugação do verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella o usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas ou ustedes son. Aqui a gente tem o paradigma, né, da conjugação verbal do ser, que segue a mesma lógica do português, mas claro, tem as suas variações. Por exemplo, aqui, que a gente usaria o sou e não o soy, né? Mas a gente percebe que tem aí uma lógica que é muito similar. Queria chamar a atenção aqui para a palavra usted e ustedes. A gente tem o usted aqui no singular como uma forma de tratar uma segunda pessoa, mais uma segunda pessoa numa situação formal, certo? Então, a conjugação vai ser combinando com a terceira pessoa, que a tradução em português seria combinando com ele ou ela, né? A pessoa de quem se fala. Mas, na verdade, usted é uma pessoa com quem a gente pode estar falando naquele momento. Coloco aqui a tradução, então, né? A gente associa muito a um você do português, mas pensa que o usted está relacionado a uma condição de formalidade. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão do formal e informal daqui a pouco. Mas a ideia é você já ir entrando em contato com os pronomes e pensando aí a conjugação desse importante verbo. Bom, o verbo ser, ele também está por trás da apresentação mi nombre es. Este es é a conjugação desse verbo, né? Então, vamos tentar aqui trabalhar um pouquinho a pronúncia usando os pronomes em espanhol, nesse caso, os pronomes remetendo aí à marcação pessoal. Mi nombre es, tu nombre es, su nombre es, nuestro nombre es, vuestro nombre es, sus nombres son. Bom, neste momento, pensando nesta aula, o foco está aqui, na primeira pessoa. Isso tudo vem como uma dica a mais, um contato que você já vai tendo com os pronomes e com outras formas de declinação.
Mas a ideia, então, para esta aula, para se comunicar, a gente está centrando neste momento na primeira pessoa. Mi nombre es. E aí, você já começa, então, a formar suas frases de apresentação pessoal. Outro verbo que a gente usa muito para apresentação pessoal é o verbo llamar-se. Então, a gente tem aqui o paradigma para ele também. Por exemplo, yo me llamo Fabiana, tú te llamas, ele, ella, usted se llama. Depois desse llama, você já vai pensando aí em alguns nomes que você já poderia ir encaixando para ir formar as suas frases, ok? Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos, ellas, ustedes se llaman. É um conteúdo bastante pesado, assim, no sentido que é muita informação, mas é gostoso até mesmo para você ir comparando. Será que tem tanta diferença com o português? Eu também falaria me chamo com finalzinho O. Eu também colocaria te chamas com finalzinho S. Esse tipo de associação é importante para você perceber que a lógica da conjugação verbal em espanhol, ela vai ser muito próxima à lógica da conjugação em português. Mas voltando, para a apresentação pessoal, você vai usar aqui, ó. Me llamo Fabiana, por exemplo, ou yo me llamo Fabiana, ok? Bom, mais um pouquinho, então, agora a gente vai pensar no tratamento formal e informal. Então, em espanhol, a gente considera o tu, a conjugação, combinando com o pronome tu, uma situação de informalidade. O que é isso? É você entre seus amigos, entre seus familiares, em situações assim, bem tranquilas, situações de divertimento, situação de cotidiano, certo? Então, aqui eu tenho um quadro que faz perguntas em relação, né, à pessoa, à identidade da pessoa, e essas perguntas estão todas na situação informal. No quadro ao lado, a gente tem marcações explícitas de um tratamento formal. Isso se dá pela presença do se e do su e da própria conjugação verbal. Vamos acompanhar? Como se llama, ao invés de como te llamas. Percebam a diferença, está tanto no se quanto na conjugação verbal. Qual é su nombre? Su nombre. Eu substituí o tudo informal pelo su. Qual é su apellido? Então, de novo, uma substituição da marcação do tu pelo su. E outra coisa interessante para se notar é que no primeiro quadro havia a pergunta ¿Tienes sobrenombre? Essa pergunta nem tem sentido aqui, porque se o tratamento é formal, se a situação é formal, não tem porquê um dado tão particular, um dado tão corriqueiro entrar para a conversa, como é o caso de um apelido, tudo bem? Então, marcar aí essas distinções é fundamental. Tu para tratamento informal, os te para os tratamentos formais. Os tratamentos formais, então, vão ser direcionados muitas vezes a pessoas bem mais velhas, a pessoas com cargos muito superiores, a situações e contextos, por exemplo, uma palestra, uma conferência, por exemplo, a sua chegada a um ambiente de trabalho, cenário em que você ainda não conheça ninguém. Tudo isso, então, seriam alguns exemplos em que valeria a pena colocar em uso, né, colocar aí em prática o tratamento formal, porque é assim que acontece nos países de língua espanhola. Vamos ver uma simulação? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una entrevista con Juan a las 3. Ah, sí, ¿cuál es su nombre? Yo soy María Teresa ¿Apellido? Rodríguez García. Muy bien. Soy Marta, la secretaria de Juan. Un momento, por favor. Marta, ¿yo puedo irme al baño antes? Sí, sí, claro. Está localizado en esta puerta por detrás de usted. Perfecto, ahora vengo. Muchas gracias. Por nada. Vamos vê-la novamente?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una entrevista con Juan a las 3. Ah, sí, ¿cuál es su nombre? Yo soy María Teresa ¿Apellido? Rodríguez García. Muy bien. Soy Marta, la secretaria de Juan. Un momento, por favor. Marta, ¿yo puedo irme al baño antes? Sí, sí, claro. Está localizado en esta puerta por detrás de usted. Perfecto, ahora vengo. Muchas gracias. Por nada. Dando sequência à nossa aula, eu quero apresentar o trecho de uma canção que trabalha bastante a conjugação aí do verbo ser relacionada ao pronome usted. Vamos fazer a leitura? Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Es cruel egoísta, masoquista, es um traidor. Essa mulher, a gente percebe aí que tem um eu lírico feminino por trás do trecho dessa canção, uma canção interpretada por Elenita Vargas, uma cantante de Colômbia. Enfim, é uma letra que o sujeito aí quer se distanciar de qualquer jeito de quem ele está falando. O usted, na situação de formalidade, ele pode representar muito respeito, mas nesse caso aqui, um uso poético, ele está sendo empregado com o desejo dessa pessoa expressar um distanciamento, um afastamento da pessoa que ela menciona no texto. Então, aqui é interessante pensar esse uso, né, que é uma outra situação que envolve a ideia do formal e informal, mas acima de tudo para vocês perceberem aqui o uso, a conjugação, ustedes, ustedes, ustedes. E aqui, né, várias palavrinhas aí, de alguma maneira, marcando uma certa aversão, né, um canalha, né, uma pessoa aí cheia de cinismo, né, venenoso, né, enfim, uma letra bem interessante, assim, bem revoltada, e todo o trabalho se faz a partir da conjugação de usted. Agora, uma coisa bem mais meiga, uma situação de tuteo. Tuteo, em espanhol, quer dizer tratar a pessoa com quem a gente conversa por tu, ou seja, querer se aproximar, não se distanciar como na canção anterior. E aí eu apresento uma referência muito diferente, que é o grupo Mirabai Ceiba. Um dos integrantes do grupo, Angélica, é mexicana, o outro integrante é alemão, e eles fazem aí uma mistura muito interessante. É um pessoal que tem muitas músicas relacionadas à tradição indígena, à tradição cultural do México, e eles também fazem cantos relacionados à devoção, o pessoal de yoga, Kundalini Yoga, enfim, tem vários mantras que eles cantam, e muitos em espanhol, em função aí da referência de nascimento de um dos componentes do grupo. Eu queria que vocês percebessem o tuteo aqui. Onde é que está a marcação do tu? Onde é que está a presença, o direcionar? Olha só. Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y la luz pura interior guie tu caminho. Eu fui ressaltando, ó, as aproximações com o interlocutor, elas são todas marcadas, ora pelo te, ora pelo tu. A gente tem aqui uma situação clássica de tuteio e fica aí a dica para vocês conhecerem. Então, que el eterno sol, uma forma diferente, uma música bem diferente, mas uma marcação muito explícita de tuteo. De uma forma geral, a sugestão que eu apresento ao final desta aula, então, é que vocês procurem canções com as palavras tu e usted. Aí você vai buscar, vai aprender mais vocabulário, vai treinar a compreensão auditiva e vai aprender um pouquinho mais sobre a cultura de língua espanhola. Vamos agora ver uma curiosidade? A tradição mais polêmica de toda a cultura espanhola é a tourada, ou corrida de toros, como é conhecida na Espanha. Que has aprendido nesta classe? Nesta aula, trabalhamos diferentes formas de apresentação pessoal, trabalhamos o verbo ser, o verbo chamar-se, trabalhamos também pronomes pessoais,
trabalhamos situações, contextos relacionados à apresentação, marcados pela formalidade e informalidade, ou seja, pelo tu e pelos te. E trabalhamos também os seguintes vocabulários: nombre, apellido e sobrenome. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.